Primeiro, queria saudar todos aqui, todos os participantes da mesa, e dizer que é um prazer ouvi-los aqui, né? Uma aula que a gente está tendo, hoje estou aqui como aluno. Há coisa de uns 15 anos atrás, eu fui convidado pelo professor Eduardo Oliveira para escrever um artigo sobre alimentos. Ele estava coordenando um livro da Forense sobre alimentos e me convidou para escrever um artigo sobre alimentos. Eu não entendo nada de alimentos, eu não gosto dessa matéria de direito de família, sobre guarda de feed. Disse para ele que tinham pessoas melhores para escrever sobre isso, mas ele insistiu muito que eu escrevesse. E eu disse, a única coisa que eu posso escrever é sobre a prática, de como isso vai funcionar na prática. Então, como isso funcionaria num processo de inventário. E escrevi um artigo, todo mundo escrevia sobre a existência da possibilidade ou não, e aí eu fiz um negócio completamente diferente, que era escrever sobre como isso ocorreria num processo de inventário. E a primeira matéria que me veio à baila seria a competência, porque alimentos é matéria de direito de família e dívidas do falecido é matéria de direito de sucessões. Então, ali haveria um problema de competência, qual seria o juízo competente para isso. Depois teria o problema também de se o herdeiro do binômio possibilidade e necessidade, né? Se o credor fosse um herdeiro, ele já teria um patrimônio ali que poderia possibilitar a ele rendimentos suficientes para ele se manter, e ele dependeria exclusivamente do juiz dar prosseguimento, né, dar uma forma disso dele poder receber. Depois, a modificação também, né, da situação do credor. O credor poderia ter direito a um pensionamento do Instituto Nacional do INSS, e aí ele já teria um certo benefício e não teria que receber aquela pensão daquela forma. Outra forma seria do momento que o espólio não tem rendimentos. O falecido só deixou um imóvel, e aí, como é que você vai pagar? Os herdeiros não vão pagar, né? Os herdeiros não têm essa obrigação de pagar do seu próprio patrimônio esses alimentos, seriam devidos pela herança. Tem principalmente, ou agora não me lembro o teor inteiro do artigo, porque ele já foi escrito há muito tempo, mas você tocou num ponto aí da responsabilidade, até da prisão do inventariante. Então, o artigo 620, se não me engano, 622 CPC, diz que o inventariante só pode pagar dívidas do espólio com autorização do juiz. O inventariante não pode pagar qualquer dívida do espólio a seu bel prazer, ele tem que ter uma autorização judicial. Então, o que acontece? Eu concluo o meu artigo dizendo que se alguém tem que ser preso, é o juiz. Me desculpe aqui o magistrado, me desculpe aqui a desembargadora, mas o inventariante não pode, a seu bel prazer, pegar o dinheiro do espólio e sair pagando uma dívida sem autorização judicial. Sim. Então, se alguém não permitiu que aquela dívida fosse paga dentro do prazo, isso foi o juiz, foi o magistrado. Isso é um problema que nós temos, que é de conhecimento de todos, que é divulgado, da morosidade do judiciário, que não é culpa dos magistrados, é todo do sistema, né? Correto. Então, eu tenho esse... Eu queria fazer essa colocação. Eu tenho em relação a artigos. Aliás, eu agradeço a intervenção e são muito pertinentes. Em relação a essa questão de dívida do espólio, eu concordo com o senhor, até porque existe dentro da própria lei a solução para isso. Então, aquele inventariante desidioso, ele tem que ser removido. Claro. E também existe uma pena específica na lei de alimentos, se eu não me engano o artigo era 23, que dizia o seguinte, que existe uma pena aquele que descumpre a decisão judicial. A questão dele ter a autorização judicial em sendo uma obrigação sucessiva, de trato sucessivo, me parece que bastaria uma autorização do juiz para ele retirando, produzindo frutos da herança, evidentemente. O juiz autorizando uma vez, ele teria que cumprir aquela determinação mensalmente, administrando bem o inventário, porque uma questão interessante, e aí eu faço a colocação porque sou advogado, vivo intensamente da advocacia, e nós encontramos uma dificuldade muito grande de obter essas tutelas jurisdicionais, porque há uma preocupação, a gente vê que há uma preocupação em tutela do patrimônio mesmo. Então, esse gerenciamento do inventário, muitas vezes é muito mal feito.
E a decisão de remoção ou de destituição, ela leva muito tempo. Então, por que eu digo isso? Hoje o juiz tem a possibilidade de destituir de ofício, não? Porque exato, tá? Mas eu vou fazer uma colocação para o senhor. É isso que talvez seja a grande questão. Como é que nós aplicamos a lei, ou o que é a lei, e o que nós realizamos na prática? Então, quando eu falo em destituição, remoção do inventariante, há uma dificuldade, mas a lei estabelece uma regra específica. Então, nós temos penalidades específicas, e isso me parece que realmente é um constrangimento ilegal, penalizar o inventariante ou o herdeiro por dívida que não é dele, porque a dívida é do morto. Hoje em dia ele tem uma penalidade que pode ir até 5% da herança, se não me engano. É isso. Líquida, então, assim, não cabe a gente trabalhar com a ideia de prisão civil. Agora, o João lembrou um artigo interessante, que se o quinhão do herdeiro, em tese, porque ele só vai definir o quinhão, sendo ele herdeiro ao final, existe no próprio CPC, e vejam que o CPC traz esses mecanismos, um dispositivo que é o 647, parágrafo único, que diz o seguinte: desde que por decisão fundamentada, o juiz pode ter uma decisão específica e antecipar o quinhão do herdeiro para que ele o quê? Aqui está a tutela existencial, para que ele satisfaça. Eu vou até tomar liberdade de ler. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício de direitos de usar e fruir determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro. Para que isso? Ora, se ele precisa sobreviver e existe um bem que rende frutos, ele pode, eventualmente, conceder isso numa tutela para assegurar o herdeiro. Então, assim, mecanismo tem. O que a gente tem é que, na verdade, moldá-los à prática judiciária. Professor Mário, só para esclarecer... Não quer dizer nada. Nós temos... Na verdade, a hora que ele falou que não tem nada contra o senhor, ele deu uma piscadinha. O André está escolhendo o presídio. Se vai ser aqui em Bangu, se vai ser na colônia, entendeu? Prisão domiciliar, né? Pelo menos. Agora, nós já temos tão poucos juízes de família aqui na capital que eu acho que se a gente for preso, não vai sobrar um. Agora, com relação à competência, nós temos uma dificuldade muito grande, porque o nosso tribunal decidiu que a competência com relação aos alimentos, transmissibilidade dos alimentos, é do juiz de família. Mas nós temos aqui na nossa competência diferente da de São Paulo. São Paulo, o juiz de família é o Paraná que comanda o inventário. Sucessões separadas. Mas é o que comanda o inventário, não é? O juiz de família. Então lá em São Paulo é? Lá em São Paulo, pois é. Então lá é mais fácil. Aqui já é mais demorado e mais difícil. Decidiu isso, André? Porque pelo 612... é o juiz orfanológico que tem que decidir sobre as questões da herança. Mas e quem, eventual devedor, alimentos é questão de família, é o espólio. E o tribunal decidiu que é aqui. 612 é expresso no Código de Processo Civil. Eu sustento isso. Eu acho que você, inclusive, não vai ser preso, não se preocupe. Queria aproveitar e fazer uma colocação aqui, professor Luiz Paulo, meu amigo, meu querido amigo. E eu até falo, Ana Luísa, nós somos professores da PUC, professores de graduação, e na graduação nós temos sempre aquele aluno chato que fica fazendo aquelas perguntas embaraçosas, né, que você não sabe como é que vai responder. E o Luiz Paulo estava falando sobre indignidade e deserdação. Eu fiquei imaginando ali um caso para fazer uma pergunta embaraçosa, aquele aluno chato mesmo, o caso de uma pessoa que não tivesse herdeiros legítimos, e a herança caberia ao município, né, não como herdeiro. E no caso de essa pessoa não ter herdeiros legítimos, um agente do município praticasse um daqueles atos que impedem, que expõe a exclusão dos herdeiros, né? O prefeito que foi delatado numa denúncia, aí foi num processo judicial, ele caluniou ali o ofensor, né? E o município, o prefeito como agente do município, né, praticou um ato que era passível de exclusão da herança por indignidade, mas ele não é herdeiro, né? O município não é herdeiro. O município, alguém teria legitimidade para excluir o município dessa sucessão? Apesar dele praticar um ato de indignidade contra o não, eu acho que de maneira nenhuma. Quer dizer, o município, o poder público, é o destinatário da herança legítima, não é considerado mais herdeiro, porque para o município poder recolher herança, tem que ter o procedimento, e o Mário sabe muito bem disso, de herança jacente transformada em herança vacante. Então, na realidade,
a pessoa jurídica de direito público numa sucessão irregular. Por que ela não é herdeira? Porque não há saisina para o município. Uma sucessão irregular, e o município, segundo a doutrina, não pode nem renunciar a esse tipo, porque senão os bens ficariam em abandono. Então o fato do prefeito, uma homenagem singela ao nosso espetacular prefeito, sempre presente. Então, se o prefeito fez uma injúria, calúnia, difamação, não é ele que vai ser o beneficiado, é a nossa, é a coletividade do Rio de Janeiro, onde o bem está situado. Então, eu não vejo como você evitar que ele se excluir da que ele pratique um ato que... Não, de maneira nenhuma. Aliás, ele pratica uns atos realmente censuráveis e que ele não merece continuar como prefeito. Obrigado a você, Mário. Sempre. Alguém tem mais alguma colocação, um questionamento? Eu tenho. Posso fazer uma colocação para o doutor? Duas, na verdade, rápidas. O doutor Luiz Paulo ele fez uma observação que não existem hipóteses específicas de exclusão por indignidade, mas que tudo de deserdação entre cônjuges e, eventualmente, agora companheiros. A questão foi colocado que, na verdade, talvez fosse despiciando pelas regras gerais do 1814 da exclusão por indignidade. Minha pergunta é, e no caso de ofensa física e injúria grave? Por que eu estou dizendo isso? Porque há hipóteses específicas de ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com madrasta e padrasto, vão colocar na condição do cônjuge ou companheiro. Olha que situação emblemática. Por que eu estou fazendo esta ponderação? Há um consenso que a separação do casal cessa o direito sucessório. Tudo bem? Ultrapassando aquele 1830 horroroso da curva mortuária. Ultrapassando, é isso que eu gostaria de concluir. O problema é o seguinte, lá em São Paulo, o tribunal, os juízes de família se reuniram e baixaram uns enunciados. E numa das brigas, que existem duas situações práticas em que tiveram ofensas físicas e uma delas injúrias gravíssimas. Injúria grave, se tiver que se exigir condenação criminal, acabou, porque é tudo menor potencial. Processo de divórcio correndo. Qual é o enunciado do Tribunal de Justiça de São Paulo dos juízes? Ocorrendo a separação de fato, não tem direito sucessório. É o que a gente está sustentando aqui. Então, se o casal está separado de fato, não tem 2 anos, não tem análise de responsabilidade de conduta, nada. Isso é um enunciado lá e é o que nós chegamos à conclusão que deve ser. E aí a gente pondera para os juízes dizendo o seguinte, olha, dá para dar uma sentença parcial de mérito em divórcio, porque se ele morrer ela vira herdeira? O que eles dizem? Não, estão separados de fato, não tem direito sucessório. Eu tenho um acórdão da ministra Maria Isabel Galotti, em que é um caso do escritório, eu entrego a todos vocês, que ela diz o seguinte, a lei é clara, até 2 anos tem direito sucessório. Ponto. Reafirmado por esse último acórdão. Aí eu pergunto, se eu tenho hipóteses específicas, ofensas, injúria grave, ofensa física, que são hipóteses específicas de deserdação do ascendente pelo descendente e do descendente pelo ascendente, mas não se aplicam entre cônjuges, a pergunta é, você já disse que você sustenta que cabe analogia. Eu posso te responder isso? Que quando veio essa condição do cônjuge herdeiro necessário em 1845, e nós vamos olhar as hipóteses, tem hipóteses genéricas de indignidade que se aplicam à deserdação. Inclusive, no inciso 2º do 1814, o legislador é claro, as hipóteses genéricas da indignidade são causas taxativas de deserdação. Então, no caso do inciso 2, consta os crimes contra a honra, ou a injúria grave, etc, etc. Está constando lá. O que eu defendo é o seguinte, e sempre defendi isso, porque no início o Zeno dizia que o cônjuge não podia ser deserdado. Eu dizia, não, pelas hipóteses genéricas do 1814, 1, 2 e 3, ele pode, porque está expresso. Agora, o que se não pode usar é analogia, aquilo que nós discutimos, para prejudicar. Eu não posso pegar emprestado uma hipótese de ação específica do descendente ou uma hipótese de ação específica do ascendente emprestado e jogar em cima do cônjuge. Porque a regra restritiva de direito não pode ser usada por analogia. Só pode ser usada a analogia para beneficiar e não prejudicar. Então, o que eu defendo e defendo no meu livro, o Marcelo sabe disso, entendeu? Que é o seguinte, o cônjuge pode ser deserdado? Pode. O companheiro, ao meu ver, também. Mas tem que haver, o que eu disse que é despiciante é o seguinte, porque tem que haver sempre para deserdação, é pressuposto legal, um testamento
em que existe uma cláusula deserdatória com os motivos elencados na lei, e no caso do cônjuge do companheiro, que eu entendo que é herdeiro necessário, desde 2000, eu digo isso, com uma causa específica, essa genérica da indignidade. Agora, o que eu acho muito interessante é o seguinte: Marcelo, imagina o seguinte, não é o caso do seu cônjuge. Vamos supor que se eu tivesse cônjuge, eu só vivi, eu me divirto muito com aquele artigo daquele grande jurista que está no mundo espiritual, o Saulo Ramos, que deve ter chegado lá e São Pedro disse para ele: meu filho, foi você que escreveu aquele artigo dizendo, entendeu, que uma mulher que vive em união estável é uma piranha? Dizem que Cristo nunca casou com a Maria Madalena, mas dizem que eles viviam como se casados fossem. Então você vai fazer um estágio, meu filho, lá embaixo, lá depois do umbral. Quer dizer, é um artigo absurdo, não tem sentido nenhum, entendeu? Então o que eu defino é o seguinte: você está casado, ou, se você entender que é herdeiro necessário, vive em união estável e pratica um daqueles atos do 1960 combinado com 1814, 1, 2 e 3. O que o seu cônjuge faz? Entra imediatamente com o divórcio. Quando entra com o divórcio, rompe o vínculo matrimonial, porque aqueles atos são atos gravíssimos. Resultado, rompendo o vínculo matrimonial, perdeu o status de herdeiro necessário. Não é mais sucessor hereditário. Luiz Paulo, só uma pergunta. Eu acho interessante o seguinte: se o cara morre no meio do processo de divórcio, está extinto o processo? Porque em São Paulo não estão decretando sentença parcial de mérito lá. Mas repara, João, Marcelo, é muito difícil acontecer uma história dessa. Ou seja, eu estou casado com a Aninha. A Aninha tenta me matar. O que eu vou fazer no dia seguinte? Eu te perdoo, vem pra minha cama com aquele facão amor que tentou me matar, meu amor, não sei mais. Entendeu? Eu não acho tão grave, a minha hipótese, eu não acho tão grave que haja necessidade de haver causas específicas de deserdação do cônjuge e ou do companheiro. Basta as causas de indignidade que já existem, estão lá. Então o que eu sempre defendo? Você quer excluir? Agora, mesmo existindo as causas de dignidade aplicadas à deserdação, na prática, nenhum ser humano normal, a não ser que seja discípulo do Nelson Rodrigues, precisando fazer um testamento prévio para que depois do falecimento o seu cônjuge, seu companheiro possam ser deserdados, como é que a pessoa, tendo ciência do que aconteceu, vai fazer um testamento, vai continuar mantendo o relacionamento que justifique o direito sucessório? É isso que eu acho que não, tá certo. O problema é convencer o STJ. Eu não acho tão importante que tenha causa específica. Para mim não precisa. Basta as causas da indignidade. Mas na prática, só um rodriguiano vai continuar porque ele vai ter que fazer um testamento prévio dizendo que aconteceu uma daquelas hipóteses, entendeu? Esperando, rogando que o interessado entre com a ação de deserdação. O que é algo, Marcelo, surreal. Mas o direito de família é surreal. Eu sei, mas eu acho que pode ser deserdado. Oi? Eu concordo com você. Eu falei sobre isso ontem na minha aula na graduação, que pela regra, como é uma norma restritiva que vem a prejudicar, é só um 961, que diz herdeiros necessários e o cônjuge herdeiro necessário. As causas previstas na exclusão por indignidade se aplicam à deserdação. Eu concordo plenamente, mas o que me preocupa especificamente é um 962, inciso 3, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Eu ia falar patroa, vocês perceberam? A madrasta. É ato falho. Relações ilícitas são relações sexuais, hein? Não vai planejar assalto, não. O que são relações ilícitas? Foi jogar o jogo do bicho? Não, ali é relação sexual. É já vem do Código o Código de 2016 tinha uma que era o seguinte, era muito interessante, era só para mulher. A filha que pratica relações ilícitas poderia ser deserdada. Eu peguei um caso, eu tenho 36 anos de defensoria. Eu funcionei como procurador especial num caso. A relação ilícita é a relação sexual, mas repara. Mas repara, eu estou casado com alguém e descubro que essa pessoa que eu estou casado está mantendo relacionamento sexual com meu filho. Aí deserda os dois. No caso, incesto. Aí deserda os dois. E só vale a do filho? Aí, olha só, eu vou achar lindo, falei, pô, que legal, meu filho merece ter prazer sexual, eu vou achar lindo, vou ao tabelião, ou vou fazer um testamento, e dizendo o seguinte, eu quero que minha mulher seja deserdada, aplicando por analogia esta causa que é para o filho, né? Para o filho por analogia, mas eu não quero que ela perca o status de herdeira, não. Eu não vou me divorciar, eu vou continuar com ela. Mas eu vou fazer um testamento que eu espero que o meu testador, o meu testamenteiro, o Dr. João Aguirre, entendeu? Insista no cumprimento desse testamento, para futuramente
alguém iniciar ação de deserdação que, por acaso, é o próprio filho. Quer dizer, se houver concorrência sucessória, eu acho que não há necessidade. Eu acho que o legislador supre essa lacuna. Deixa eu te falar. No caso do 1814. Caso do meu escritório, teve essa consulta. Ótimo, vamos fazer uma parceria. Ele Guimarães e Luiz Paulo Vieira de Carvalho, consultoria Ótimo. jurídica. Vamos lá. Ela veio me consultar. O eu marido, lembro essa teve relação sexual com a enteada. Incesto. Com a enteada. E ela ficou sabendo, só que ela, vítima de violência doméstica, que eu estava falando com a doutora Kátia aqui, ela não tem, e a gente vê isso, especialmente nas vítimas de abuso e violência doméstica, ela não tem a coragem de pedir divórcio. Ela foi lá, conversamos, vamos pedir, ela não tem a coragem de pedir divórcio. E agora ela vai lá, sem essa coragem, porque ela é vítima, e faz um testamento, deserdando a enteada, a filha dela, e o Iniciando a deserdação. padrasto. Iniciando Iniciar a legislação. confirmado Os dois. Porque ela não tem coragem de divórcio. Porque eu concordo. Não, vai lá e divorcia. Mas nesse caso da vítima de violência doméstica, ela não tem a coragem de pedir o divórcio. Mas ela teve a coragem de chegar lá e, subrepticiamente, escondida, ela foi lá e fez um testamento. Ela fez deserdou os dois. público? Oi? Não, pode ser até o particular. Cerrado o Deserdou particular. os dois. Tá. Mas Aí morre. Só um detalhe, o público em São Paulo não é mais público, tá? Não, Vai, é um desculpa. absurdo, porque a lei não diz isso. Fala, A deixa lei- o João falar. Não, daí ela morre. Ela morre. Aí nós vamos pela literalidade da lei. O fato ocorreu, e por isso que isso que me incomoda, o fato ocorreu com os dois. Não. A filha dela e o segundo marido tiveram a relação sexual. Vale a deserdação para a filha, mas não vale para o segundo marido? Presta É isso que eu atenção. estou dizendo. Aí você usa o que eu falei antes. A jurisprudência do seu querido Estado de São Paulo, você sabe que minha família vem de São Paulo, Vieira de Carvalho. A jurisprudência do Estado de São Paulo, que diz que as causas de indignidade não são absolutamente taxativas, que elas podem ser relativizadas, como também as causas de deserdação. E você, como um vira brilhante advogado, usa esse argumento, porque o Tribunal de São Paulo diz isso. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, nós estamos discutindo aqui, eu concordo com a sua premissa. O cônjuge herdeiro necessário, ele só pode ser deserdado pela literalidade do 1961, que fala herdeiro necessário. Nas hipóteses do 1962, ele não pode ser deserdado, mas uma das hipóteses do 1962 envolve exatamente o cônjuge, que é o padrasto ou a madrasta que vai ter relação com o enteado. Isso cabe. Para que esse testamento possa ser mantido ou ser cumprido, Não faz sentido isso. Ele Não, está não. no Então, inciso 3, mas não pode ser deserdado nessa hipótese. mais um Pode. motivo para eu convidar vocês dois para fazerem parte da Comissão de Direito, Família e Sucessões do IAB. E você já está encarregado, certamente seu nome será aprovado, não tem dúvida nenhuma, você a fazerem um parecer acrescentando as causas taxativas no Código Civil de deserdação do cônjuge do companheiro. Tá vendo como é que é bom meus amigos Posso verem fazer aqui sobre isso? uma colocação que eu tô atormentado com o que você falou? Ah, meu Deus. Ele- Você não, viu a não. diferença, né? Eu Ele- cheguei e passei para ele, falei assim, assim, não fiz uma pergunta pública, agora eu vou fazer a pergunta pública. Não, é que assim, ele fez a questão desses pactos sucessórios, né? E eu vejo muito a colocação sempre que eu não posso fazer pacto sucessório por conta do 426. É proibido contratar a herança de pessoa viva. Mas existe um fundamento do 426 que é o pacta corvina. É aquele desejo mórbido. Se você morrer, eu sou beneficiado. Onde está o pacta corvina quando eu digo o seguinte, se você morrer, eu não recebo nada? Ou melhor, eu recebo nada. Eu acho que... Então assim, olha, se você morrer, eu vou ser beneficiado. Ok, está no 426. O fundamento do 426 me parece esse. Se você... Eu estou abrindo mão. Ou seja, você é importante para mim vivo. O dia que você morrer, eu não vou receber absolutamente centavo algum. Qual é o fundamento do Pacta Corvina? Então vamos lá. Eu não entendo que seja apenas o Pacta Corvina 426, porque não existe essa vedação expressa no artigo 426. Não pode ser objeto de herança de pessoa viva em razão do desejo mórbido. Mas é que é o fundamento, inclusive, só para fazer uma colocação, no projeto Isso. que foi encabeçado pela Ana, muita gente diz assim, tem que colocar um parágrafo único no 426 para dizer que isso não se aplica à herança. Cara, a existência da proibição da Pacta Corvina, que já foi aceita nas ordenações, é de uma lógica absoluta. O direito sucessório só nasce no momento da morte.
Mas então não Como cabe é que alguém renúncia a vai termo, é renunciar diferente do 426. antecipadamente um direito que não existe ainda e que não se Exatamente. sabe quem vai ser o sucessor. Era isso que eu ia falar. Além do mais, o direito não pode prestigiar a torcida pela morte de alguém, que é o fundamento do Pacto do Corvo, que o corvo é o símbolo da morte. Então, Mas não é a solução, porque o Código Civil Português, nosso querido Mário, diz assim, o Código Civil Português aceitou a Pacta Corvina do Pacto Antinupcial. Não aceitou, não. O que o Código Civil Português fez, eu estudei em Portugal, estou sempre em Portugal, né, Luiz? Sempre vá. tamo lá. Foi o seguinte, que no caso do Você em pacto de Portugal? separação Semana que vem, convencional de Você bens... conhece Portugal? Semana que vem, inclusive? Não, eu duvido. Opa, não. O que o Código Civil Português fez por mudança da lei, o que não está acontecendo no Brasil. Eu acho injusto. Isso você fere o princípio constitucional da legalidade. No caso de separação convencional de bens, o casal poderia renunciar no pacto antinupcial de separação de bens o status de herdeiro necessário, o que vai permitir que apenas que não haja concorrência sucessória. Foi isso que o Código Civil Português fez. Se houver uma legislação modificando de lege futura, eu até concordo. Mas tem que haver uma legislação. O doutrinador não pode se arvorar em legislador. Eu acho injusto e não quero aceitar. Então, o que eu tava falando, E é um direito que você vai renunciar a um direito que não existe. o que eu estava falando é exatamente isso, que o desejo mórbido não é o único fundamento no meu entendimento. A renúncia prévia é repelida nesse caso. A renúncia prévia ao direito sucessório. Esse é o ponto. A renúncia que você falou. estaria a termo, né? Eu vou renunciar a um direito que eu não tenho. A renúncia é pura e simples, ela estaria a termo. E Você não faz sei uma se vou renúncia a ter. termo, A termo. Exatamente. incerto, mas... Não, mas e não sei se vai ter o direito, porque você não sabe quem é um vocacionado na hora da morte. E o nosso direito ele tem essa tradição de repelir a renúncia prévia. A gente vê isso na prescrição. Eu não posso renunciar previamente à prescrição, mas posso renunciar a posteriori, pagando uma dívida prescrita. No caso dos alimentos, a renúncia aos alimentos também não é válida. E a renúncia ao direito sucessório também não é válida. A renúncia prévia a direito não é válida nesse caso. Mas a verdade não é que isso está criando um problema para os casais. Eu digo isso porque eu sempre defendi o 1829, acho que o cônjuge merece uma tutela diferenciada a partir de uma colocação que foi feita pelo professor Zeno Veloso, que o cônjuge não é parente, ele é mais do que parente, e você bem disse, é aquele que está ao seu lado no momento da morte. Tudo bem que às vezes empurrando sua cabeça para baixo da água. Ali, vai. Mas tá. Mas eu concordo. Então, quando eu digo isso, por que eu estou colocando? Eu acho que é muito bacana essa tutela do cônjuge, não vejo problema algum, mas constato que não é a posição da maioria das pessoas recasadas. Que está criando um problema, mas a minha preocupação, e eu tive a oportunidade de dizer isso aqui, é o seguinte: se está criando um problema, eu quero resolver o problema na prática, e daí eu passo por cima da lei. Então eu vou fazer a escritura e vou defender que ela é válida. Eu vou dizer que o companheiro não é herdeiro necessário porque na tese só está lá o artigo 1829. Esquece que está escrito que é o regime sucessório como um todo. Então eu continuo sustentando posições tem razão. com base no achismo. A lei está lá. E vai ofender a Constituição em duplo, né? Porque o direito de herança é cláusula pétrea e o princípio da legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Entendi. Precisava registrar a presença do Dr. Marcos Toné. Folgo em revê-lo. Cadê a Glícia? Eu queria agradecer a Glícia aqui. Tá na sala, né? Queria agradecer a Glícia também pelo convite, pela gentileza sempre Obrigado. de nos atender. Obrigado, Glícia. O Beijo. Dr. Mário quer fazer uma colocação. Eu acho que tem. Eu acho. Na minha opinião, sim. Antes, minha pergunta era voltando ao tema da deserdação, era se o testamenteiro, como fiel executor da vontade do testador, tem legitimidade para propor a ação de deserdação, já que ele não é beneficiário da exclusão do herdeiro. O que você acha? Eu acho que tem. Cumprir testamento. Contra a maioria, mas acho que tem. Eu já fiz um parecer sobre isso, dizendo que não tem legitimidade. A maioria... Não tem legitimidade, fiz um parecer. Pela norma, é só o terceiro... A não ser que constasse expressamente no testamento. Ele não tem legitimidade porque ele não tem interesse econômico. Não constou expressamente no testamento, até admito, se constasse, eu faço um testamento dizendo, eu gostaria que meu testamenteiro, o Mário, se o legitimado econômico não ingressasse com a ação, entre também com a ação de deserdação. Eu até acho possível. Agora, as tarefas, os deveres legais do testamenteiro estão na lei. Eu não posso criar algo que a lei não me autoriza. Não, ele pode defender, ele pode até opinar, mas ter legitimidade e mais.
E se ele ingressa com a ação, o juiz diz que ele é parte legítima, várias pessoas dizem que ele é parte legítima, ele vai ter sucumbência, vai ter um prejuízo, e a tarefa legal dele não é essa. E nem ao menos foi mencionado no testamento sobre isso. Eu acho que ele não tem legitimidade, salvo se excepcionalmente, muito excepcionalmente, o testador encarregar e aceitar o encargo. Aí ele vai lá, assina o termo testamenteiro e tem um testamento dizendo que ele tem legitimidade. Aí é diferente. Eu também entendo que não. E já opinei sobre isso em testamento. Mas eu entendo que não. A norma é expressa, no sentido de que é o herdeiro instituído ou aquele que se beneficia com a deserdação. E aí ele incumbe o ônus da prova. Não incumbe o testamento o ônus da prova da causa da deserdação. Ele está... Aí, no meu entendimento, ele está ultrapassando o seu munus, né? Que é zelar pelo testamento, mas não provar com um risco muito grande, né? Com um risco muito grande. Não tá, a função dele não é essa na lei. Eu não reconheço essa lei. Bom, queria fazer só uma colocação, que eu acho que a gente também pode fazer uma leitura da revogação das doações por ingratidão. Né? Porque isso também, fazendo uma leitura mais extensiva, acho que pode ajudar no problema do que você colocou, né, João? Porque acho que as causas da deserdação, da indignidade, da revogação por ingratidão estão muito dispersas e todas querem fazer a mesma coisa. E talvez a gente precise de uma leitura sistemática. Porque ali tem ofensa física, né, injúria grave, negar alimentos para o doador que estava necessitado, né? A situação é muito pertinente essa colocação, porque o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação aos alimentos, por conta a perda dos alimentos por ingratidão, o TJ São Paulo tem decidido que só por fatos posteriores ao fim do casamento ou do estabelecimento da obrigação alimentar. Então, me parece assim, durante o casamento, nós tivemos problemas em relação a atos em tese de ingratidão. Se durante o casamento foi estabelecida uma obrigação alimentar, teria que ter um outro fato novo para perder os alimentos. Os fatos pretéritos não seriam... Mas não faz sentido. Não faz sentido. A mulher é vítima de violência doméstica, é agredida, pede o divórcio, ele vai lá e pede alimentos e não é um comportamento indigno, capaz de aplicar a sanção os juízes acabam remediando, mas é difícil. Eu entendo que então perfeito. É isso mesmo.